Bem, estamos aqui mais uma vez, né, nessa oficina, né, de ações educativas sobre a cultura e a história da nossa heróica cachoeira. E dessa vez vamos falar sobre a liturgia, né, e a gastronomia, né, que emana na Irmandade da Boa Morte aqui na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. A liturgia da Boa Morte, ela é na verdade o resultado, né, mais uma vez eu digo, da ressignificação, da reformulação da forma de culto, né, da forma de cultuar. E nós sabemos que a Irmandade da Boa Morte, ela é uma irmandade de cunho católico. Então, quando você chega em um momento litúrgico, festivo da Irmandade da Boa Morte, o que você vai perceber é a força litúrgica católica, porque o que mais abre, né, dentro do círculo é missa, é o coro, né, é o sacramento, mas como os negros foram muito inteligentes para não perder o seu culto, a sua forma litúrgica de celebrar os seus voduns, seus enquis, seus orixás, seus encantados, então existe muitas histórias, né, em volta dessa busca de liberdade de expressão, e uma das é usar a imagem católica, né, e inserir nela, né, um elemento, né, que poderia estar representando, né, simbolizando, né, os seus deuses africanos, né, os seus orixás e os seus voduns. E ali diante daquela imagem ia ter, na verdade, esta duplicidade, né, de culto, essa duplicidade religiosa, essa forma de se dirigir, né, na verdade a um com intenção ao outro. A Irmandade da Boa Morte com certeza não é diferente. Mas quando você chega também na festa da Boa Morte, você vai perceber que essa duplicidade litúrgica, essa duplicidade religiosa, vem através dos símbolos, né? Então você vai ver lá o padre com a sua indumentária, você vai ver lá, né, todo um segmento de cunho católico, mas se você olhar para as protagonistas, que são as Irmãs da Boa Morte, você vai perceber que as vestes dela, né, os símbolos que elas trazem, justamente vai mostrar para a gente esse duplo pertencimento litúrgico, né, que são as mulheres celebrantes, né, dos orixás, dos voduns, dos enquices, dos encantados, né, do ancestral, com, né, esse pertencimento também católico, né, com esta devoção católica. Então isso tudo aconteceu através de muita luta, né, pela busca da liberdade de expressão. Então a liturgia, né, da Irmandade da Boa Morte, você vai perceber na liturgia, né, o duplo pertencimento religioso, a ressignificação da forma de celebrar, né, e a liberdade no seu todo, né, no seu conjunto, né, tanto ele religioso, né, como da liberdade também de expressão. Bem, agora a gente volta para a riquíssima, né, gastronomia da Irmandade da Boa Morte, né? Então essa arte culinária de fazer o que é bom, de fazer o que é gostoso, de estar sempre, né, se renovando, né? Então vamos dizer que a culinária usada na Boa Morte também é um resultado da ressignificação, né, gastronômica, né, utilizada pelos negros, né, na América, né, nas Américas, inclusive aqui na Bahia, aqui no Recôncavo Baiano. Então você tem uma rica, né, gastronomia, até porque a Irmandade da Boa Morte ela tinha como base, né, como base estrutural, financeira, né, como condição até de sobrevivência, né, a Casa Estrela, né, que é onde essas mulheres, né, maravilhosas, né, a, tem esse expertise, né, de utilizar essa casa dentro de um centro urbano, né, um centro esbranquecido, mas uma casa de 3 mulheres negras, né, que fazia as suas iguarias para essas iguarias serem vendidas, para o resultado dessa venda, né, financiar, né, a festa da Irmandade da Boa Morte, a festa do Candomblé no terreiro do Ventura, né, a festa de Cosme e Damião na Igreja dos Remédios. Então a gastronomia ela acaba entrando também
um porte financeiro, como um porte econômico, né? Com certeza essa gastronomia usada para a época, né? Essa forte e rica culinária era as iguarias utilizadas hoje no tabuleiro da baiana, né? Era a acarajé pé de moleque, era o bolinho de tamarindo na folha de banana, o próprio bolinho de estudante, né? Acarajé, a abará que não podia faltar, né? E etc. Mas se a gente volta agora para a festa da Boa Morte para dizer o que é servido, né? Como vamos sinalizar assim, como cardápio, né? Como opção, né? De iguaria a ser servida, né? Então você vai ter o quê? Você vai ter o primeiro dia, que é o dia 13 de agosto, que é essa apresentação da abertura da Semana Santa, né, no calendário católico, né, de Maria. Embora outros lugares celebrem o dia da Boa Morte em outras datas, mas as irmãs, para seguir, né, esse calendário católico e mais uma vez juntar, né, esse duplo pertencimento, né, a essa liturgia, então, dia 13. Então, só que para sinalizar esse dia 13, vai entrar o elemento que a gente vai, mais uma vez, sinalizar. A gastronomia, vai entrar a culinária para dar abertura a isso. Poderia ser apenas com a missa, né? Poderia ser apenas com a presença do padre, do bispo, né? Mas tinha que ter a presença, né? A simbologia para sinalizar que aquela liturgia tem um duplo pertencimento, né? E esse duplo pertencimento é justamente essas duas religiões, ou o que a Bahia chama hoje de afro-católico, não sei, andando juntas, né? Então você vai ter no dia 13, depois de você ter uma veneração das mulheres que são devotas de Nossa Senhora, juntas ali, né? Mais uma vez, né? Como protagonista do processo, orando, rezando a Maria, né, apresentando as almas, né, dos negros africanos, dos negros escravizados, das irmãs da Boa Morte para Deus. Depois você vai ter uma missa de corpo presente, como acontece nos velórios, né, como acontece as missas, né, após a morte, que é uma coisa muito normal, né, do calendário religioso, mas você vai ter também, né, uma ceia. E essa ceia já traz, né, esse processamento do início, né, dessa gastronomia, onde você vai ter numa mesa farta, né, o pão, né, o vinho, mas você vai ter também o peixe, você vai ter a salada, né, de iguarias, né, do mar, mas você não vai ter ali a presença nem do azeite, nem a presença do quiabo, nem também da acarajé. Então essa mesa, ela vai sinalizar como mesa branca, que a gente também do axé pode chamar de mesa de Oxalá, não tem problema nenhum, porque é uma mesa, né, dedicada, né, ao grande babá. Bem, essa mesa vai sinalizar a abertura do ciclo de festa, mas ela já abre com, né, a culinária, com a gastronomia. Mas aí você vai ter, no dia 14, né, nesse dia da ceia, elas vão estar vestidas todas de branco, sinalizando mulheres do santo, né? Então isso aí a gente já pode sinalizar essas simbologias, né? Bem, aí você vai perceber no dia 14 que elas vão estar vestidas com a saia prinçada, preta, né? Uma blusa em rechilier, que é chamado de blusa de rapariga. Rapariga não era prostituta, mas era toda mulher separada ou viúva, era assim sinalizado na época. Um torso, e sobre o torso um pano que cobre parte do rosto, que a gente vai chamar de bioco. E esse pano vai trazer também simbologias, né, para sinalizar a presença de outros povos, né, dentro da Irmandade, né? Um sinal às irmãs negras muçulmanas malê, né? Pode ser também um sinal ao celibato das freiras, né, que são as iniciantes, as mulheres que estavam iniciantes, né, com essa veneração direta aos conventos, né, nos conventos. Mas a gente pode, nesse dia, não ter nenhuma gastronomia, não ter nenhuma culinária a ser servida nesse dia. Mas o dia 15, depois de uma grande alvorada de fogos para a anunciação da glória, embora no dia 14, ali era uma espécie de velório. Está acontecendo uma espécie de velório como se fosse realmente depositar o corpo de Maria, né, no sepulcro. Depois dessa alvorada de fogos no dia 15,
você vai ter as irmãs, né, todas vestidas de negras de partido alto, negras e mulheres que vão sinalizar as mulheres que tinham bens, que tinham posse, que tinham condições, na maioria delas livres, né, mulheres libertas, que estava ali, né, impulsionando, que estava ali incentivando, né, os movimentos libertários, né, os movimentos abolicionistas, né, e através desta irmandade, como muitas outras aconteceram na Bahia, era uma forma de inclusão à tal sociedade branca, né, era uma forma de estar mais próxima da sociedade e poder assim sinalizar, né, melhor, né, como seriam os caminhos para essa liberdade de expressão. E elas vão fazer uma missa, né, já para a sinalização da glória, já que é o dia da Assunção de Maria, né, o dia que realmente elas tinham colocado Maria no sepulcro dentro dessa simbologia no dia anterior, né, e aí já no dia 15 elas já vão estar comemorando essa ida à glória de Maria, mas também o grito da liberdade de expressão, onde um grupo de mulheres negras saíram pela primeira vez nas ruas esbranquecidas de Salvador, né, levando uma imagem, né, de cunho católico. Bem, depois dessa missa vai ter uma procissão, né, nas principais ruas da cidade, aonde elas vão comemorar esse momento, tanto da glória de Maria, mas também do grito da liberdade de expressão, né, de estar ali mulheres negras, né, dentro, incluída, envolvida, né, no catolicismo, né, mas de qualquer forma sem perder a sua essência, né, sem perder, na verdade, o seu culto, né, a sua veneração, a sua devoção aos seus orixás, os seus voduns e os seus inquis. A partir daquela procissão vai se ter uma feijoada, onde vamos ter agora a presença da feijoada. A feijoada que é uma culinária muito usada, né, na Bahia e agora fora do país. Eu conheço uma amiga que mora em Portugal, por exemplo, ela tem um restaurante e ela disse que o que mais vende lá é a feijoada baiana. Então tá aí a presença do feijão. Mas se você trouxer, né, a presença de muitos feijões na gastronomia baiana, você vai sinalizar o fradinho, né, que é aquele que faz a acarajé, né? E o feijão fradinho, ele vai sinalizar essa grande iguaria, que é a acarajé da Bahia, né, onde já sofreu, né, tantas perseguições e até queriam trocar de nome, mas o fradinho, a acarajé, ele vai acabar lembrando a acará, né, que é tinha os mesmos temperos, né, lá em África, né, e vai lembrar também o bolinho, que é feito de grão de bico, que é também muito usado na África e agora também nos Estados Unidos, praticamente com os mesmos temperos, que diz que lá nos Estados Unidos dá sorte comer, né, no ano novo. Só para a gente ter uma ideia do poder desses bolinhos de feijão na vida das pessoas. E a acarajé, que a gente sabe que hoje é uma gastronomia, é uma culinária utilizada muito pelas baianas, né, muito usado, né, como forma de renda, de vida, mas que a gente sabe que as comidas muito usadas hoje na própria sociedade eram comidas de orixás, eram comida de voduns, né? Então esses pratos, né, que acaba sendo um dia um amalá de um orixá, um amalá de um vodum, de um inquice, acaba sendo hoje, né, a gastronomia, a culinária baiana que está aí no mundo todo. A gente não pode deixar de citar que dentro dessa gastronomia, dentro dessa culinária, você vai ter também, né, o azeite, né? E o azeite de dendê foi trazido, né, de Portugal, né? E ele é uma palma que vai estar representando a África aqui no Brasil. O azeite é usado em mais de 150 países. Hoje 3 milhões de pessoas usam o azeite. O azeite é usado há mais de 5.000 anos, né? Ele tem a sua importância. Ele é muito usado, né, nos estados do sul, lá dos Estados Unidos. E é um elemento muito presente, né, na gastronomia baiana e também na gastronomia afrodescendente dos terreiros de candomblé. A gente também não pode deixar de citar o quiabo, né?
O quiabo, ele também existe uma polêmica em relação ao quiabo, se ele é da Ásia ou se ele é da África. Certo é que o quiabo ele é muito presente também na nossa gastronomia. Então, saindo da feijoada no dia 15, no dia 16 você vai ter o cozido, que tem aí a presença dos legumes. E os legumes misturado ao grão de bico vai dar esse bolo, né, que eu acabei de falar, que é muito importante, né, na região de África e agora também nas Américas. Quando você chega para o dia 17, para encerrar a festa, é onde nós vamos ter a presença do caruru, que é onde está o quiabo. E o quiabo é muito usado, né, na religião de matriz africana, porque a cozinha no candomblé é a base, né? O candomblé é a base da liturgia, né? É a base litúrgica da religião de matriz africana.